Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. É o propósito dos dons descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Por que o propósito? É importante entender que existe um objetivo de você estudar, refletir esses dons espirituais e entender também a administração, a execução deles no corpo de Cristo, na igreja. Então, perceba que eu vou começar aqui fazendo uma menção ao texto em Efésios capítulo 4, versículo 11, até o versículo 16. Tudo isso aqui é explicação do propósito dos dons espirituais, em específico no dom de apóstolo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E outras traduções mencionam-se mestres. Versículo 12 diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante, o versículo 12 aqui deixa bem claro. Já vai ter uma imagem bem interessante quanto a esse texto do versículo 12. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha só, buscar a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Perceba que existe uma ligação desses dons espirituais e ministeriais vinculados para que possa ser propagada a mensagem do Evangelho e as pessoas tenham conhecimento a respeito do Filho de Deus, ao Cristo, o Messias. Versículo 14 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha que interessante. Também tem a expectativa de minar qualquer possibilidade de que as pessoas sejam envolvidas ou sejam engolidas por ensinos heréticos, por ensinos que são contrários, obviamente, ao conhecimento bíblico saudável. Então, perfeito você entender que é importante para o uso da igreja e é importante para que você possa se blindar do que é falso, separar daquilo que é fraudulento. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E é interessante que essa discussão, essa reflexão, essa contribuição deva ser feita em amor. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, para auxiliar todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perceba que todo esse texto bíblico mencionado, ele vai contribuir para entendermos o que é o propósito desses dons. No versículo 12, podemos destacar informações bem interessantes. Perceba que eu vou estar grifando em destaque vermelho essas informações. Primeira delas, diz lá o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Perceba que a gente pode criar, inclusive, aqui uma espécie de quase que organograma, um fluxo de processo do versículo 12. Olha só que interessante. Quando fala sobre aperfeiçoamento, é para que possa equipar os santos, equipar o povo de Deus. E isso tem um objetivo. Os santos, então, vão o quê? Vão servir. Os santos, então, servindo, vai permitir o quê? A edificação. O corpo, enfim, é o quê? É edificado. Ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado. Perceba, inclusive, aqui que as setas vão mostrando esse fluxo. Só no versículo 12 eu consigo extrair aqui uma série de informações úteis para entender a ideia de propósito dos dons espirituais e ministeriais. É verdade que a menção que é feita aqui em Efésios se aplicaria tranquilamente a outras listas de dons espirituais, pois inclusive parte dos dons que são mencionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, como de apóstolos, é mencionado em outras listas. Então, é só para deixar isso bem claro, para que você possa não pensar que essa utilidade se restringe apenas a essa lista. O entendimento se aplicaria a qualquer outro dom de Deus distribuído à igreja. Tá bom? Avançando um pouco mais, temos aqui mais um subsídio bem interessante.
E aqui o Wainwright, que é um teólogo bem conhecido, um anglicano, ele traz uma contribuição bem interessante quando vamos estudar sobre a ideia de dons espirituais, dons ministeriais, dentro dessa perspectiva, inclusive, de Efésios capítulo 4, versículo 11. Por quê? Ele diz o seguinte, eu coloquei abre aspas aqui para não perder esse raciocínio que, se eu fosse contextualizar, eu não conseguiria trazer, vejo eu, com uma síntese tão bem feita como esse parágrafo que eu estou trazendo para você fazer essa reflexão. Diz assim, algumas vezes, quando a igreja debate a natureza dos diferentes ofícios e sacerdócios, temos a impressão de que essas coisas existem para si mesmas, como se antes de qualquer coisa a igreja existisse principalmente para que determinadas pessoas fossem especiais dentro dela. É interessante, vai ter um aspecto mais polêmico aqui na nossa lição bíblica, falando aqui sobre a ideia também de pai apóstolo, patriarca, e assim uma série de questões que apareceram no nosso contexto evangélico, inclusive evangélico brasileiro. E algumas pessoas entendem que essas questões apresentadas é para distinguir aí uma hierarquia ou pessoas mais importantes, e não é essa a ideia, né? Olha o que ele fala, o contrário é verdadeiro. O principal motivo de certas pessoas terem papéis especiais é para que todo cristão e a igreja como um todo possa ser equipada para os serviços que prestam. Não se engane, ele menciona. O versículo 12, que acabamos inclusive de ler, indica claramente que a razão para Deus chamar as pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores é que cada cristão possa servir de maneira como foi chamado a servir, para edificação do corpo como um todo. Então, a discussão de entender a ideia dos dons, se a pessoa possui ou não, é na ideia sempre de servir, não é na ideia de identificar e elitizar alguns crentes ou entender que alguém tem uma posição mais importante ou é mais importante. A questão não é essa, a questão é identificar os dons e aplicarmos esses dons para o bem da comunidade, para o bem da igreja. E por isso que é importante nós estudarmos as lições bíblicas. Quantos alunos da sua escola bíblica dominical podem, porventura, entender melhor os dons espirituais e, a partir disso, identificar o agir de Deus na vida deles de forma muito mais clara? E isso vai beneficiar toda a comunidade. Perceba então que um professor que provavelmente tem algum dom envolvendo o ensino, palavra de ciência ou palavra de conhecimento, questões envolvendo essa área, eles podem ser usados de uma forma tamanha que pode contribuir para aquela igreja, para aquela comunidade, no ensinamento, para que eles possam identificar possibilidades. Quantos dons, inclusive, são mencionados e as pessoas nem sequer sabem que existe. Então, fica talvez aí a ideia, o insight de fazer você pensar a respeito disso. E a contribuição, inclusive, que o professor de Escola Bíblica Dominical pode trazer em sua congregação, fazendo essa discussão, fazendo essa exposição para os alunos. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você no nosso próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!